Júlio, boa noite, meu querido. Boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, uma honra bater esse papo contigo aqui. O Alberto, quando trouxe essa ideia para a gente, dentro da programação do centenário do PCdoB, nós valorizarmos a nossa memória, a nossa história, né? As nossas personalidades, através dos parentes, dos amigos, dos conhecidos e dos filhos, né? Acho que a gente, e aí eu entendi a ideia de Alberto, que a gente precisa reforçar esses laços entre o futuro, o presente e o passado também. Então a ideia aqui do Guerreiros da Democracia, e hoje a gente vai ouvir um pouco o Júlio Borges, na perspectiva também de entender como é que era Alírio Guerra, nosso camarada, nosso construtor do PCdoB, Alírio Guerra. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, como Fafá teve, como o Alberto teve, como muitos que estão aqui no timeline. Só para dizer, Júlia, está aqui a Olga, está aqui a Marta, tua mãe está aqui, a Eveline, Geolímpia, Gilda está por aqui, Sérgio, muita gente aqui está comentando e parabenizando aqui pela nossa iniciativa. Bom, é, primeiro eu queria registrar mais uma vez, né, Júlio Borges de Macedo, nosso querido Júlio Borges. Eu conheci Júlio, eu estava entrando na UJS, ele circulando pela sede do PCdoB, né, mas já passou pela nossa juventude, foi militante aguerrido, histórico da UJS, um dos líderes do voto aos 16 anos, eu sempre gosto de dizer isso, né? É o pai da Geórgia, irmão da Manuela e do João Pedro, e o filho da Eveline e do Alírio Guerra. Eu queria convidar a Fafá para o debate aqui, para a conversa, e já para participar aqui conosco. Fafá? Boa noite novamente, Jean, Albérico, os colegas que nos acompanham. E boa noite a você, Júlio, que eu conheci como estudante da escola técnica, né? E que se transformou assim numa pessoa maravilhosa, já era como jovem, mas hoje é um adulto. E eu me lembro de uma conversa que eu tive assim com o Júlio, ele estudante, eu recém-chegada no estado, tinha entrado na Petrobras muito empolgada com o sindicalismo, e uma das pessoas responsáveis por a minha empolgação era exatamente o Alírio, que tinha foi um verdadeiro professor para mim e para todos os trabalhadores da minha geração, principalmente os que estavam no PCdoB. E aí eu disse, nós estamos esperando, Júlio, que você termine a escola para vir construir conosco o sindicalismo. Ele disse, não, não é essa, eu não quero trabalhar com a geologia, eu não quero trabalhar nesse campo. Né? Mas assim, eu me lembro dessa conversa porque ela me marcou da seguinte forma: os militantes, né, e nós somos pessoas que temos sonhos e que temos anseios que não são necessariamente iguais. Os únicos anseios iguais entre nós militantes é a justiça, a construção do mundo novo, né? Então, assim, quando o Alberto me convidou, eu quis muito, porque naquela época eu sou cearense, eu estava chegando no Rio Grande do Norte, e o Alírio, a gente explorou o Alírio o máximo que a gente, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias com relação aos direitos, né? Nós estávamos ali saindo da ditadura, reconstruindo a democracia, e os trabalhadores tinham uma expectativa muito grande quanto à construção e o respeito dos seus direitos. E era exatamente na figura mais experiente, mais paciente que eu conheci, dono de um conhecimento, qualquer assunto que a gente abordava, né? Ele estava disposto a conversar conosco e foi o responsável pela organização da militância do PCdoB na área sindical do Rio Grande do Norte, e com isso possibilitou a construção de militantes como o Divanilton, atual presidente do partido, o George Câmara, que foi vereador 3 vezes em Natal. Mas o Alírio, e é aqui que eu queria perguntar ao Júlio, o Alírio era de uma sensibilidade muito grande. Né? Eu me lembro que a gente
os trabalhadores, né, se sentindo derrotados numa grande batalha que nós tivemos, que foi uma greve geral, que nós não conseguimos realizar, e o Alírio teve a ideia de, dias depois, fazer uma festa na casa dele, né? E nos acolher enquanto militante, não para fazer debate, não. Era para a gente se reunir e para a gente poder ter no convívio, né, dos nossos colegas também um momento, vamos dizer assim, de alegria, né, um momento de distração diante da dificuldade que era o movimento sindical. Então, assim, para mim, só em falar dele já é um legado. Mas eu penso que o legado que o Alírio deixa não é apenas o legado. Nós, no PCdoB, conhecemos o legado da construção, do construtor de partido, do ser humano que tinha uma capacidade muito grande de conversar com os mais diversos segmentos da sociedade. E isso foi muito importante, não para o PCdoB, isso foi importante para a política do Rio Grande do Norte. Mas o Alírio também era um profissional, né? O Alírio ajudou a construir uma empresa de dados no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, esses legados a gente nunca fala na política. E eu, assim, acho que é um momento também da gente falar sobre o legado, não apenas aquele legado das ruas, que foi muito importante, mas o legado que fica não apenas para os seus amigos, as pessoas que lhe amavam, mas o legado que fica para o Rio Grande do Norte, o legado que fica para a nossa história e para o Brasil, que está em construção permanentemente. Eu gostaria de ouvir do Júlio como ele vê essas questões que eu levantei aqui. Eu sei que é uma coisa muito, para você, não deve ser muito fácil, porque nós estamos falando também de outras dimensões. Mas eu acho que é importante as pessoas verem os grandes heróis da construção brasileira no seu aspecto também humano e pessoal, né? Nós somos tudo isso. É verdade. Fafá, bom, primeiro, antes de tudo, queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês nesse esse espaço público, né? É emocionante também, porque falar dele, mesmo depois de 30 anos, né, da sua partida, ainda é muito duro, em certo aspecto, né? Do ponto de vista familiar, né, a emoção a gente não a gente não consegue, né, lidar com a emoção de uma maneira racional, né? Então a questão da perda, da forma como aconteceu, enfim, ainda hoje é motivo de muita emoção. Eu queria dar boa noite a todo mundo. Eu já vi aqui que algumas pessoas estão participando, acenaram, a Gilda, a Silvia, o Jorge. Quanto tempo, Jorge? Que não te encontro. Nosso querido Jean Varela, nosso querido Albérico, enfim, todos que estão acompanhando e que depois vão poder também, que acho que fica gravado, né? Vão poder ter acesso a essa gravação. Antes de tudo, eu sempre fui um fã da geologia, né? Eu entrei no curso, né, no IFRN para fazer geologia porque eu gostava, né, do aspecto da geologia, do estudo da Terra, né? Tinha um pouco uma visão romântica, né, da geologia. E eu acho que essa conversa, eu acho que eu lembro, eu tive com você, e ela vem um pouco, na verdade, eu não consegui me ver depois na geologia, já no final do curso, né? Amigos iam fazer estágio, né, na Petrobras. Você tinha Vale do Rio Doce, que eram as maiores naquela época, né, e na Vale do Rio Doce eu tinha muitos amigos que iam para a selva, né, na Amazônia, e as condições eram muito, muito, muito ruins, né? Então os amigos voltavam assim, contando horrores, né? E eu disse, não, eu não quero isso. Você não tinha acesso a nada, ficava 30 dias sem acesso a ninguém, né? Vinha um helicóptero ou um avião, jogava comida de cima, você tinha mau rádio, né? E você dormia numa rede.
numa coisa aberta, e um amigo uma vez contou essa história, dizendo que no outro dia que ele acordou, que ele olhou para baixo, tinha uma pata, né, a marca de uma pata de uma onça, né, uma onça pintada que tinha passado por baixo da rede dele, então virou um trauma. E aí eu disse, bom, eu também fiquei um pouco com essa visão, né, da geologia, assim, eu tinha uma visão, claro, aventureira da geologia, mas eu disse, bom, naquele momento eu não queria correr muito risco de vida. Mas, voltando ao nosso querido Alírio, né, nosso pai, eu acho que eu até tentei me preparar, mas a gente, todas as vezes que eu tentei falar sobre ele, eu me preparei, nunca deu muito certo. A gente prepara um roteiro, nunca dá muito certo, porque a emoção atrapalha um pouco o roteiro. Mas Alírio é uma pessoa que vem do campo, né? A família dele é do campo, do interior ali do Piauí, divisa com a Bahia. É uma família que, na época onde ele nasceu, num local muito pequeno, né? Não tinha luz elétrica, não tinha água, não tinha nada, né? E a família dele era a família com mais condições do local, né? E Alírio saiu de casa, eu sempre gosto de contar essa história, porque acho que isso tem um pouco a ver com a personalidade dele que ele construiu e como ele lidou com as coisas depois. Ele saiu de casa aos 11 anos, porque não tinha escola onde ele morava, né? Ele foi estudar a 120 quilômetros na escola, na cidade mais próxima, que era Corrente, né? Numa escola que era dirigida por missionários batistas americanos, né? Então ele entrou nessa escola aos 11, não voltou mais para casa, porque era um internato, e de lá ele já foi para Recife. Julinho, né? Posso lhe interromper? Me Claro. permita. É até um crime que eu estou fazendo, lhe interromper, mas é porque nós estamos com um convidado tão especial e ele está com a agenda lotadíssima, mas fez questão, né, de entrar aqui ao vivo, né, para fazer aqui uma saudação aqui, evidentemente, a figura do Alírio e a você, né, e participar aqui do nosso programa, tá bom? Eu vou aqui subir aqui para ele dar a sua palavra, fazer a sua intervenção, a sua saudação, e depois a gente continua, tá bom? Claro, imagino. Limite, tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Grande antenor. Querido, pode continuar que eu ainda seguro os minutinhos aqui, Alberto. Você consegue me ouvir? Consigo sim, Antenor. Então, Pronto. a hora que você quiser, Júlio. você... Tá Eu bom. vou ouvindo o Júlio mais um pouco aqui. Pode para ele ir no raciocínio. Obrigado, vice-governador. Meu querido, é um prazer. Júlio, Toma aí, Júlio. pode retomar aí. E desculpa essa intervenção. É porque a agenda do Antenor, a gente pega ele de surpresa assim às vezes. Claro, imagina. Tá? Mas ele tá ouvindo você, tá? A vida do executivo, né, de quem está nessa tarefa como vice-governador de um estado tão bonito e tão importante nesse país. Enfim, é uma honra também conhecer a Antenor há tanto tempo, né, e ver essa trajetória toda dele também. Mas continuando com o Alírio, então ele foi para Recife, e eu acho que essa história é importante contar, porque ele chegou muito, né, final da adolescência ali, prestou vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco, medicina, curso de medicina, e a vida dele começa um pouco, né, já no episódio da ditadura militar, né? Eu acho que essa história da ditadura militar eu sempre acho importante falar, porque é memória, né? E a memória, nesse país que a gente vive, ela não tem, digamos assim, o devido zelo, né? Ela é meio esquecida. Então, Alírio entra na Universidade de Pernambuco no curso de medicina, e depois de 64, 4 anos depois de 68, você tem um ato institucional número 5, né? Que a ditadura militar recrudesceu, né? Quer dizer, a situação piorou. E logo um ano depois, ele é cassado por esse decreto, por esse AI-5, né, decreto 477. Ele fazia o 3º ano de medicina, foi proibido de estudar em todo o território nacional, né, e caiu na clandestinidade. Né, era uma pessoa procurada, passou a ser cassado nos dois sentidos da palavra, né, com SS e C cedilha. E teve que sair de Recife, a cidade onde ele morava, às pressas, né, em 71, pouco depois de 71, porque as coisas não permitiam mais que ele ficasse naquela cidade. Ele com a sua
mulher naquele momento, que era a Eveline, e eu já havia nascido, né? Eu fiquei em Recife, eles não podiam me levar, e eles viveram na clandestinidade muitos anos, né? Como muitas pessoas viveram. E o Alírio, nessa época, e é importante falar sobre isso, ele participou do Congresso de Biúna, né, em 1968, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, e que, na verdade, não chegou a acontecer, mas ele era um dos vice-presidentes do Onestino Guimarães, né? Onestino Guimarães, para quem não sabe, foi era o presidente da UNE, né, em 1972, quando foi assassinado pela ditadura militar. E Alírio era um dos vice-presidentes da UNE. Né? Então, para as pessoas terem um pouco a ideia, acho que muita gente não sabe dessa informação, né? Que o Alírio tem uma trajetória de luta pela justiça, né? Pela democracia, desde muito cedo. Né? E depois, claro, isso passou muito tempo na clandestinidade. Ele até teve a oportunidade de sair do país, né? Mas preferiu ficar naquele momento, que ele achava que era importante ficar aqui. E depois ele retorna, né? Ele volta para construir o PCdoB, era uma tarefa política, né? Porque a luta pela democracia exigia isso, no Rio Grande do Norte, né? Com Glênio Sá, que também, para quem não sabe, enfim, mas acho que muita gente sabe, faleceu junto com ele num acidente automobilístico em 1990. Agora, Fafá, você me pergunta sobre a trajetória dele um pouco depois, né? Como é que a participação dele, do ponto de vista das organizações de classe, era isso? Eu não sei se eu me perdi. Mas vamos Não, aqui, eu falei do legado, Júlia, assim, que a gente fala muito no PCdoB do legado para o partido, né? Como eu disse aqui, ele construiu e educou a geração dos atuais dirigentes do partido, a grande maioria. Mas o Alírio, ele não era apenas um militante, ele era um ser político, mas, como eu disse, comprometido, inclusive, com o nosso Estado, que não era o seu Estado de origem. E ele teve contribuições para o Rio Grande do Norte grandes, tanto do ponto de vista da construção da democracia, da eleição de governos, mas ele teve também na nossa economia, porque o Alírio foi responsável pela construção da empresa do Estado de dados. Né? Então, assim, o que eu disse aqui é que o Alírio é um legado maior do que esse do organizador do PCdoB. Isso é um grande legado, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem um legado mais amplo do que esse. Foi isso que eu lhe instiguei a falar. Deixa eu entrar aqui na conversa. Eu queria primeiro registrar mais uma vez a turma que está participando conosco. A Francisca Eupídio, Jorge Lima, a Giana Ché, Oswaldo Gomes, Luciano Siqueira, nosso comandante, meu mestre, professor Luciano Siqueira, o eterno vice-prefeito de Natal, americano do Tirol, torcedor do América, que eu sei, Luz Martins, Andréa Gurgel, Ivanete, Samara Falcione, Delile Guerra, mandou um abraço, Júlio, para você. Um abraço. Não estou vendo as mensagens aqui, mas um abraço para o meu tio querido. Se você clicar no chat na lateral, não sei se você está no celular não dá, mas se for no computador você consegue ver os comentários. Tem na lateral não tem comentário. Mas não mexa no seu celular, para não ter perigo de você cair. Mas aqui a gente tem um recadinho do Luciano. Alberto, chama o Luciano Siqueira para participar conosco. Tá bom. Toma. Que bom. A marca da competência, da disposição de luta, da absoluta correção no relacionamento com as pessoas e da amizade. Comigo, tudo isso e mais uma grande camaradagem construída na militância comum. Quando eu saí do presídio, no final dos anos 70, eu não me recordo exatamente qual foi o ano em que, num carnaval, eu, minha mulher Lucy, as minhas filhas pequenas, nós passamos o carnaval numa granja em Paudalho, na zona mata norte de Pernambuco, cedida por um amigo.
e fomos visitados por Alírio, Eveline e os meninos. Interessante é que num determinado instante nós estávamos conversando assim, ambos de pé, e o Julinho, ainda pequeno, olhou para mim, olhou para o pai e disse: pai, ele é seu irmão? Porque se parece muito. E Alírio, muito emocionado, corou e com os olhos marejados, botou a mão no ombro de Julinho e disse: meu filho é mais do que um irmão. Isso me marcou muito e me emociona toda vez que eu relembro, porque essa foi a trajetória de Alírio. Nós estudamos juntos para o vestibular, ingressamos juntos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, juntos fomos para a diretoria do diretório acadêmico, atuamos com um certo destaque no movimento estudantil do Recife, tendo como base principal a Universidade Federal, e fomos caçados. O general Souto Malan, então comandante do 4º Exército, depois da segunda tentativa, impôs nas férias, sem estudantes, sem professores, sem funcionários praticamente da faculdade, impôs ao diretor em exercício, o catedrático de Filosofia, Arthur Coutinho, oficial da reserva, impôs a cassação. Significava impedir por 3 anos que nós estudássemos em qualquer universidade brasileira. Alírio, eu e o companheiro Marcos Burli, hoje professor titular de pediatria, aposentado na Universidade Federal de Minas Gerais, também amigo e irmão. Depois de cassados e já ingressando na clandestinidade, eu fui transferido, deslocado pelo Partido Popular, onde nós ingressamos juntos também. Eu fui aqui com minha mulher para o Nordeste, né, para o interior do Nordeste, já integrando a direção regional da AP, né, e Alírio foi para São Paulo com Eveline, e nós então percorremos caminhos distintos, embora a mesma militância na AP. Creio que quando nós ingressamos no PCdoB, em 72, ingressamos também juntos. De modo que o reencontro com Alírio se deu quando eu saí da cadeia, ele visitou Recife e, posteriormente, estive algumas vezes a serviço da direção nacional do PCdoB em Natal e pude conviver com Alírio, com a Eveline, conversar bastante com Alírio. Com Alírio nós tratávamos dos problemas políticos, das questões partidárias, mas também sempre trocávamos ideias e impressões sobre as nossas vidas pessoais, relação com os filhos, etc. Portanto, minha gente, nesse momento em que vocês relembram esse verdadeiro paladino da luta pela democracia e pelo socialismo, que nós perdemos tão precocemente, eu me emociono muito e deixo aqui esse brevíssimo registro. Alírio sempre presente em nossas vidas e em nossa luta. O grande Luciano Siqueira, uma participação nossa dele aqui, emocionante. Luciano, para a minha geração de militante do PCdoB, sempre foi um professor, um timoneiro, uma pessoa que nos orientou e nos orienta até hoje. Vamos chamar o Antenor Roberto, Albérico? Antenor tá resolvendo um problema aqui, Jean, que ele está em deslocamento. Aí eu estou aqui monitorando, assim que ele entrar, Deixa eu registrar aqui então a turma. Com ele no ar. Carmélia está participando aqui, Acelino Fernandes, doutor Acelino Fernandes, camarada. Eveline está registrando que agora, nesse exato momento, está recebendo a comenda do dia 8 de março, foi indicada aqui pelo nosso vereador Pedro Gork. O vereador Pedro Gork indicou Eveline para receber a comenda do Dia da Mulher aqui na Câmara Municipal de Natal. Nesse momento está se dirigindo aqui ao plenário da Câmara. André Gugel está participando, Arthur Varela, meu brother. Alberto, quer
comentar alguma coisa? Júlio? Fafá, a sua pergunta, você quer que Júlio se estenda mais? Ele quer instigá-lo mais? Você é que Não, a fica gente vai conversando aqui, o Júlio É. vai ter a Então oportunidade deixa eu. de Tá apontar bom, outra. então deixa eu fazer já aproveitar aqui e fazer uma pergunta. O Antenor aqui tá me falando aqui, tá tentando. Ele caiu aqui, ele tá sozinho, o Antenor lá no gabinete, e não tá conseguindo voltar. Ele tá lá pelo celular, o pessoal da assessoria, inclusive eu, não está com ele lá, então imagina nesse momento ele tá com dificuldade. Mas Júlio, primeiro eu agradecer, grande boa noite para você, um grande abraço. Uma pergunta, não é uma pergunta, uma curiosidade. Você está em São Paulo, mas não é na capital. Você está, como diz aqui no interior, você está ao redor de São Paulo, é isso? Eu estou no mato. Você A tá... gente chama aqui mato, mas é a floresta, né? A floresta da Cantareira. Ah, Chama Grande São Paulo, cidade de a Grande São Mariporã. Paulo. É porque aqui está escuro, mas não você ia ver que eu também estou aqui. O meu cenário aqui é uma mangueira. O Jean e Fafá conhecem aqui, mas é porque eu vi você dizendo que estava por aí. Mas Julinho, primeiro obrigado, né, por aceitar o nosso convite, agradecer a você imensamente. Eu sei da sua dificuldade, né, em relação aí à questão da internet. Essa é uma homenagem que nós estamos fazendo, o canal M65, ao centenário do partido, evidentemente, a esses grandes dirigentes, construtores do partido, né, que foram exemplos para nós, não só para nós militantes, né, nós dirigentes, nós homens e mulheres que almejamos uma sociedade, né, socialista, mas também foram exemplos para grandes gerações, né, fora do partido e outras lutas, né, que foram travadas aí. Hoje começamos com você, na próxima quinta-feira vai ser com um dos filhos do nosso querido Anchieta Lopes, né? Na outra quarta-feira, dia 23, com a Jana Sá, filha do Glênio, e vamos concluir com Arthur Caldas, que é o filho do Marcos Dionísio, lá no dia 30, né? E eu até fico agradecido, porque se tivesse mais gente para ser homenageado, significa que tinha mais gente morrida. Então vamos parar por aí, né? Tá bom demais no sentido de que ainda permanecem vivos muitos de nós aqui, com certeza por muitos anos. Mas eu queria, Júlio, assim, aproveitar essa carona aí e perguntar o seguinte: nas suas lembranças, você fez um resgate, né, da vida do Alírio militante. A minha pergunta é, dessas suas lembranças, quais foram essas principais lutas que o Alírio encabeçou? Aquelas que marcaram, aquelas que de fato elas tiveram grandes repercussões, não só na vida de vocês, a família, mas também do movimento aqui, principalmente no Rio Grande do Norte. Olha, Albérico, bom, mais uma vez te agradecer, né, pelo convite e parabenizar por essa homenagem, né, eu acho que é super, no momento que a gente vive, né, é super importante, né, resgatar essa memória desses grandes lutadores, né, pela democracia, pela justiça, né, pela justiça social, por um país mais justo, pela liberdade. Assim, o que eu posso dizer é que me lembro bastante da luta, né, dos estudantes, da União Nacional dos Estudantes, na época da ditadura militar. Ele teve o período da clandestinidade, depois você tem ali o período da anistia, né, 79 e tal, e aí começa já a se encaminhar para a abertura, né, quer dizer, o final da ditadura militar, que é 1985, e o período democrático, que vem logo depois, né, que o marco é a Constituição de 1988. Então, assim, nesse período pós-ditadura, Alírio teve pouco tempo, né, porque ele teve 5 anos, né, de 1985 a 1990. Alírio faleceu em 1990 junto com o Glênio, né, nesse acidente em campanha eleitoral. Eu acho que o que a gente pode destacar primeiro, acho que a luta dele pela liberdade, né, como estudante, e aí a gente vê a fala do Luciano Siqueira, falando um pouco sobre isso, né, contra a ditadura militar. Depois, num segundo momento, eu acho que a construção do PCdoB no Rio Grande do Norte, né, e aí ele teve um papel importante, ele se organiza na área sindical também, né, e na área de habitação de moradia também, né, a Conan. Então ele teve uma participação grande nessa área sindical, na construção da CGT, né, da Central Geral dos Trabalhadores,
da Conan, né, no movimento de moradia, por mais moradia, né, por melhores condições de moradia. Então, ele teve um destaque nisso aí. A Fafá lembrou que ele foi um dos sócios fundadores da DataNorte, que era a empresa de processamento de dados do Rio Grande do Norte, né? Ele foi um dos sócios fundadores e ajudou a construir a DataNorte numa época que você não se tinha pouca informação, né, sobre essa área de dados, né? Você não tinha curso sobre isso, não existia. E ele se especializou nessa área, profissionalmente, né? Então, assim, era uma pessoa com uma dimensão, né, que acreditava que era possível a gente construir um mundo melhor, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade onde todos pudessem ter acesso às condições mínimas, né, para se desenvolver, né? E ele acreditava nisso e fazia isso de uma maneira muito doce, né, muito amorosa, né? Era uma pessoa que, mesmo as pessoas que não concordavam com as ideias dele, o respeitavam, né? Porque ele tinha uma maneira de colocar as ideias dele, de trabalhar por elas, que era uma maneira amorosa, era uma maneira de composição, era uma maneira mesmo com toda a violência que ele havia sofrido, né? Porque não foi pouco, né? Eu lembro, enquanto criança, que mesmo após o período já final da ditadura, nós éramos, ele já não estava mais na clandestinidade, nós éramos monitorados todo o tempo pelo Exército, pela Polícia Federal, né? Os telefones eram monitorados. Então, isso era uma coisa, para mim, comum, né? É uma memória assim, muito presente ainda hoje, né? De que nós vivemos esse período, esse processo todo. Então, com tudo isso, ele era um cara que acreditava que a forma que você tem de mudar é ganhar os corações e mentes, né? No debate, na exposição das ideias, né? Na conquista da sociedade, para que essas ideias vigorem, né? Que as pessoas realmente passem a acreditar que é possível a gente fazer essa mudança, né? Em algum momento é possível fazer essa mudança. Júlio, quem comentou aqui no chat foi o doutor Arcelino, advogado Arcelino Fernandes. E aí ele fala aqui, nossa greve não é de Ferne. Ele deve estar resgatando o seu papel na juventude. Eu queria também ouvir um pouquinho, porque assim, quando eu entrei na JS, você já tinha saído há bastante tempo, obviamente, mas eu sempre ouvi que você teve um papel fundamental na mobilização da juventude no Rio Grande do Norte. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa experiência, como é que foi se organizar a juventude aqui nos anos 80, né, a luta pelo voto de 16 anos. Conta um pouquinho para a gente essa experiência, esse momento. Perfeito, Jean. Jean, como filho de 2 revolucionários, né, eu sempre tive muito claro que era muito importante, né, era uma coisa inata, né, a luta pela justiça, né, a luta por um mundo melhor. Então, logo muito cedo, isso era uma coisa que estava muito em mim. Então, eu lembro que, com 11 anos, eu criei, numa escola que eu estudava, que era uma escola de freiras, né, o primeiro centro cívico, ainda na ditadura militar, porque não existiam grêmios, né? Isso já foi no período final da ditadura militar. E com 11 anos criei um centro cívico, né? Ali já começava a iniciar um pouco essa história do movimento estudantil. Ainda era uma coisa muito incipiente, mas eu lembro ali que eu participava das pichações, né? Sempre que havia, eu queria me envolver, né? De alguma maneira nessa luta por essa liberdade, quer dizer, o fim do regime, se encaminhava para o fim do regime da ditadura militar, e ali todos nós, jovens, né, estávamos cheios de energia e sonhos, né, de que a gente ia poder construir uma sociedade participativa, uma sociedade que a gente pudesse, democrática, né, que todos pudessem participar. E era um frenesi isso, né? Eu lembro que em 1984, eu fui com João Maria Fraga, que me levou, eu era de menor, né, para um congresso em Vitória do Espírito Santo. Né, era o congresso da UJS, o segundo congresso, o encontro da UJS. Né, e ali eu devia ter, acho que 13 anos, né, 12 ou 13 anos, eu
foi o primeiro congresso que eu participei, grande, né, nacional, com estudantes do Brasil inteiro e tal. Eu me filiei na UJS ali, né, na União da Juventude Socialista, quer dizer, era uma grande questão. Logo depois eu entrei hoje no que vocês chamam, em 1986, no IFRN, né, no curso de Geologia. E logo que eu entrei, o João Maria Fraga estava participando de uma chapa como presidente e eu como vice. E a nossa chapa foi eleita, né? O Grêmio, era o primeiro Grêmio do Rio Grande do Norte, de Djalma Maranhão, né? O nome. E ali começou assim, uma trajetória das lutas estudantis, né? Dentro do IFRN, das lutas, das pautas estudantis, que foram muitas, né? O Marcelino Fernandes levantou a questão da greve, mas existiram muitas outras também, né? Eu lembro que logo depois, um pouco depois, a gente estava, né, nós éramos poucos, né? 4 pessoas nós fomos do estado do Rio Grande do Norte para o congresso da UJS Nacional, em 1988, em janeiro, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos, né, pegamos carona com um ônibus de um pessoal que ia para um congresso no Sul, e nós chegamos lá e eu, por algum motivo, enfim, fui chamado a participar da coordenação nacional da UJS dentro daquele congresso ali, que uma chapa que iria ser eleita naquele congresso. Né? Então, eu fiquei como um dos vice-presidentes da região Nordeste naquela ocasião. Né? E dali a gente já tinha uma tarefa, era o início de janeiro, a gente tinha que sair dali já em caravana para Brasília, né? Para encampar a luta do voto aos 16 anos. Né? E eu tinha exatamente 16 anos nesse período. Então, foi uma coisa, uma conquista muito importante. Às vezes, essa nova geração não sabe, né? Que, vê assim, volta aos 16 anos, ela não sabe que houve uma luta para que isso ocorresse, né? Houve uma batalha, nós íamos de escolas em escolas, nós íamos no Brasil inteiro conversar com os estudantes, né? Fazer com que essa proposta ganhasse e conquistasse os corações, né? De todos os estudantes. No próprio Congresso Nacional, eu lembro que nós chegávamos às 7 da manhã e saímos às 11 da noite, né? Para a conquista de cada voto dos deputados, né? Para a bandeira do voto aos 16 anos. Então, foi assim, eu tive uma grande participação nesse período, né, no movimento estudantil, foi muito rico, era um momento também de muita esperança, né? O Brasil inteiro, as pessoas que lutaram pela democracia, nós estávamos vivendo ali aquele período do final do regime, né? E a primeira eleição presidencial ia ser em 1990, né, 1989. Era um momento muito rico, eu lembro muito bem disso, assim, né? Todos nós estávamos muito ali animados com essa possibilidade de a gente exercer a democracia, né? Lutar pelas bandeiras que a gente acreditava, né? E o voto aos 16 anos foi uma dessas conquistas da juventude naquele período. Muito massa, muito, muito massa. Jorge está falando aqui, ó. Eu, Orminda e Gorete passávamos nas escolas. Aí a Celino disse, a greve do IFRN foi a mais marcante. João Oliveira, grande Júlio Borges, lutador e guerreiro, sempre na luta. E o Debrando Rocha, camarada lá do interior. João Oliveira de novo. Gilda também mandando outro abraços. A turma participando aqui com Gabriel Souza, né, eu não tô vendo as mensagens, né? Mas um abraço grande a todos eles. Gabriel aqui também. Né? Um abraço. Acompanhando. Xan, eu queria aqui também explorar um pouco mais o Júlio, agora sobre questões mais atuais. Como a gente vê aqui, o Júlio é parte da geração dos anos 80 que militou pela, vamos dizer assim, pela implementação da grande conquista que foi o fim da ditadura. E o Júlio, eu encontrei várias vezes em fóruns, né? Não do movimento estudantil, mas em fóruns políticos. Encontrei várias vezes o Júlio em São Paulo. E acredito que ele acompanhou na sua realidade todos esses momentos políticos que a gente vem passando desde que ele se deslocou para São Paulo. Eu gostaria assim, de ouvir, Júlio, na sua opinião,
uma sua avaliação que você faz desse quadro que nós estamos vivendo. Você disse assim, ali aqueles anos eram os anos de esperança, né? Todas as energias para a construção da Constituição nova, para a consolidação de direitos, que nós passamos décadas lutando. Hoje, penso que 2022 também é um ano não tão alegre quanto aqueles anos, mas é um ano também da esperança. Os movimentos voltam a ocupar as ruas, a pandemia parece começar a ser vencida, né, pelo menos em parte, e a política no Brasil, desde 2021, ela começa a ter uma participação mais crítica e mais livre de vários segmentos da sociedade, compreendendo o momento. Considerando isso, qual é a análise que você faz desse momento que nós estamos vivendo no Brasil? Claro, não está desconectado do mundo, né, mas, particularmente no Brasil, eu gostaria de ouvir assim, a sua análise sobre esse momento, né, o que ele encerra, além das dificuldades, que possibilidades podem estar contidas nesse momento político, econômico e social que vive o Brasil. Eu acho, Fafá, isso é muito... É uma coisa que está na pauta corrente, né? A preocupação de todos que se preocupam com a democracia, né? Com o país mais democrático e justo. Esse momento que a gente vive é um momento difícil, né? É um momento muito complexo, né? Muito complicado. Eu posso dizer o seguinte, que eu, num dado momento, uma tristeza se abateu sobre mim, né? Há um período atrás, quando eu vi para onde nós estávamos indo, né? Do ponto de vista político, né? Como é que o país conseguiu eleger uma figura como essa que está hoje na presidência da República, né? É uma coisa assim, uma tristeza profunda, né? Uma tristeza profunda, porque vendo, né, vocês todos participam da luta política, né, da luta, enfim, classista, enfim, de onde a gente vem, né, das lutas por um país democrático, né, por liberdade, ver esse momento que a gente está vivendo é muito triste mesmo. Mas eu acho que também tem um aprendizado aí e tem uma oportunidade, né? Eu acho que momentos difíceis, eles são também momentos onde a gente... É um processo dialético, né? A gente avança um pouco, chega um dado momento que é preciso haver a gente dar um passo atrás, né? Para poder novamente ir adiante. Eu acho que nesse passo atrás, a gente está tendo oportunidade de discutir questões, e acho que grande parte da população não teria, né? Não seria possível abordar, né? Então, acho que é triste, muito triste, né? Você vê pautas que lá em 1988, na Constituição, a gente lutou tanto, né? A questão das mulheres, a questão dos aposentados, né? A questão das conquistas dos trabalhadores, né? Também tantas conquistas, né? Essa questão social, quer dizer, que é uma visão que você inclusiva, né? É uma Constituição cidadã, né? Não diria nem numa visão social-democrata, né? Mas caminhando no sentido de que você tivesse um país com tantas diferenças, né? Com diferenças abissais, né? Digamos, né? A gente pudesse ter uma coisa mais próxima de uma visão social-democrata. E, de repente, a gente regride, né? A gente dá um passo atrás, né? Uma visão neoliberal, que é uma neoliberal que eu não diria nem que é um neoliberal americano, né? O neoliberal americano, ele se confunde, inclusive, com algumas pautas da esquerda, né? Essa visão neoliberal que hoje a gente vive no país, ela é uma barbaridade, né? Quer dizer, então é muito difícil. O neoliberalismo, desse ponto de vista,
ele já não existe em quase nenhum lugar do mundo, né? E você tem no país essa visão ainda muito atrasada, né? De que, desde que a Dilma caiu, né? Quantas conquistas foram, né? Derrubaram a questão trabalhista, né? Do trabalho, né? As conquistas trabalhistas, né? Tantas coisas foram feitas, então é muito triste. Agora, eu acho que nós estamos, principalmente nesse ano de 1922, nós temos uma grande oportunidade, porque são um ano de eleição, né? Onde a gente vai ter oportunidade de eleger e pensar exatamente que projeto a gente quer para esse país, né? Um país tão grande, um país tão rico, um país com um povo tão diverso, né? Um país rico do ponto de vista humano também, ele merece, né, que essa esperança, né, ela se traduza em realidade, novamente, né, que a gente possa levar essa esperança de dias melhores, né, porque não é pedir muito, nós não estamos pedindo muito, né, nunca pedimos muito, né, nós sempre pedimos, na época da ditadura militar, liberdade, né, democracia. Depois, conseguimos conquistar a Constituição de 1988, né? E nós viemos, né, os movimentos populares, os movimentos sociais, quer dizer, avançando, né, num dado momento. E, de repente, agora nós estamos assim. Eu vejo aspectos negativos, claro, né, viver esse momento, que não é só o país que vive, né, há no mundo todo um pouco dessa guinada, né, para a direita, para uma visão mais conservadora de vida, né, e mais individualista, né, de que os problemas que a gente vive têm saídas individuais, né, mas eu acho que há também, ao mesmo tempo, grupos, setores da arte, setores do campo do trabalho, enfim, setores da sociedade em geral, que se agruparam, né? Que estão mais coesos dentro dessa nova um bloco, né? Para derrubar essa visão que hoje nós temos aí, né? Com esse governo, né? Que é uma visão, eu não gosto de chamar isso de fascismo, porque não é exatamente fascismo, mas é uma perspectiva fascista, né? É uma perspectiva fascista, não é o fascismo, mas a perspectiva é fascista, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar, eu acho que a gente não pode ter medo, nem as pessoas que achavam, né? Eu acho que tem uma coisa muito da classe média, que se fala que a classe média tem muita preocupação com um tema que é a corrupção, né? Mas a corrupção, ela existe em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil. E o Brasil nem é o país que se destaca no campo da corrupção, ele está na média, né? E eu acho que a gente não pode ser a favor da corrupção, né? Nós temos que ser contra a corrupção, mas a gente sabe que no sistema que a gente vive, é muito difícil você lidar com a corrupção, a não ser que você crie mecanismos de transparência, né? E alguns desses mecanismos foram criados nos últimos governos mais populares, né? Justamente o que possibilitou que essa corrupção aparecesse. Porque antes não existia a possibilidade, né? Não é que não existia corrupção, mas não existia a possibilidade de você verificar, né? Conseguir identificar, né? Então, eu acho, Fafá, que nós temos uma grande oportunidade, né, esse ano. Acho que a gente tem uma oportunidade de ampliar o debate, né? Não deixar um debate circunscrito a temas muito que interessam a alguns setores, mas a gente ampliar o debate em tudo que for possível, né? Eu acho que o momento é esse, de ganhar as pessoas e a sociedade em geral para questões que sejam de interesse da maior parte da população, e que haja, não no sentido do consenso, né, mas que entrem para esse caminho do consenso, né, sejam mais consensuais, para que a gente possa realmente fazer uma frente ampla, né, e realmente virar essa página, né, essa página triste, né, desse governo que está aí, que não é possível, né? Eu já não consigo
sendo sincero, algumas coisas eu já não consigo mais acompanhar. Não tenho muito mais paciência e não consigo mesmo acompanhar, né? Tem uma saturação de ver tanta coisa que está num campo que é muito difícil, né? Eu que participei das lutas, né, como jovem, com tanta esperança de um país, né, rico, um país pujante, com tanta coisa, a gente está vivendo esse momento. Mas acho que a gente tem também uma grande oportunidade. Bom, deixa eu fazer uma última leitura aqui do chat, para não esquecer ninguém. Jean, ô Jean, Oi, Jean, diga, Alberto. o nosso querido, o vice-governador Antenor, ele mandou um vídeo aqui pro meu WhatsApp. Eu vou fazer uma tentativa aqui, Júlio, eu acho importante. Como ele está em deslocamento, ele não conseguiu entrar ao vivo, certo? Ele teve que se deslocar naquele momento que ele estava no gabinete. Eu vou fazer essa tentativa aqui, peço permissão a vocês aqui para eu fazer essa tentativa rapidinho, tá ok? Olá, Julinho. Abraço, saudade. Em seu nome, em nome de sua mãe Eveline, de João Pedro e Manuela, eu quero aqui saudar todos os internautas, a direção do partido Alberto, que coordena, Fafá, Giancarlo, enfim, todos os dirigentes que estão à frente desse programa, e dizer aqui também a minha admiração e do meu apreço por Alírio Guerra. Domingo, acompanhando a governadora Fátima Bezerra, eu tive mais uma demonstração de quanto o Alírio representa para o partido, quanto ele ajudou a crescer o partido do Rio Grande do Norte e a ser respeitado. Porque durante o velório do ex-governador Geraldo Melo, ao me aproximar da sua irmã Maria Lúcia, ela me reconheceu e a primeira coisa que ela me falou foi sobre Alírio Guerra. Que ela, Alírio e mais 12 empregados tinham fundado a empresa Datanorte, um patrimônio do Rio Grande do Norte, que infelizmente foi vilipendiado na gestão do ex-governador Garibaldi Filho, uma empresa desmobilizada, que era uma empresa estratégica na área de tecnologia da informação. E ela então discorria sobre exatamente o que Alírio representava. Um homem competente, mas ao mesmo tempo um zeloso dirigente político. E de Alírio eu levo as melhores lembranças, com ele aprendi muito sobre a questão da disciplina, o rigor nas tarefas, o cuidado com as questões do partido, e ele sempre uma... Infelizmente ele travou, certo? Mas tá aí o recado, Júlio. Meu querido Antenor, muita emoção, né? Antenor tem uma história, estava num acidente, né, que vitimou o Alírio Milene, e também quase faleceu, né? Passou por um momento de recuperação ali difícil. Sempre um querido amigo, um grande prazer, sempre uma honra, né, ter a sua amizade, enfim, gozar desse convívio, né, mesmo distante, enfim, aqui participar. A Maria Lúcia era a presidente da Datanorte, né, na época que o Alírio morreu. O Alírio chegou a ser diretor técnico da Datanorte, era assessor da empresa na época que faleceu, né. Realmente são memórias, né? Memórias que não são fáceis de lidar, mas é a vida. Estamos chegando à nossa reta final. Quero registrar aqui a turma do chat aqui, de Lília Guerra, João Oliveira. João Oliveira registrando que Pedro Gorque, o vereador Pedro Gorque se espelha e tem como referência camaradas como Júlio Borges. Luiz Guerra, manda um abraço. Abraço, Jorge Câmara. E o Gorque é um fenômeno, né? É um fenômeno. Eu sou fã dele. E acompanho de longe o barulho que ele faz, né? Com tão pouco, consegue fazer um barulho grande, né? Aqui em São Paulo, como presidente da UBS, eu já acompanhava, eu ia em algumas manifestações. E agora ele aí no Rio Grande do Norte como vereador, né? Eu sei que é período, né? Mas ele tem muito a contribuir, né, para a juventude também, né? Nessa visão nova aí, essa energia nova, né? Essa visão nova que a juventude traz, para que a gente possa ter o país que a gente merece, né? Jorge Câmara também mandando um abraço. Francisco Pires. Ô Jorge, um abraço grande.
o Gil, que é militante do PCdoB, a Anice Guerra de Macedo também mandando um abraço, parabenizando o Abraço, nosso querida canal. Kia. Bom, reta final do nosso programa, vamos fechar. Eu queria convidar a Fafá e Albérico para fazer as últimas considerações. Primeiro o Fafá, depois o Albérico, a gente passa para Júlio. Fafá. Jean, na verdade, eu quero aqui dizer para os internautas e para a bancada, né, e para o Júlio, da minha alegria e do prazer de ter sido convidada para esse programa, para conversar com o Júlio, que eu admiro muito. Acho uma pessoa extraordinária, né, e para falar, quando a gente vê o Júlio, a gente também vê do que nós falamos no início, da pessoa, não apenas do militante, mas da pessoa que era o Alírio, né? E da pessoa que é a Eveline, e o Júlio, ele é assim, essa figura extraordinária, que é uma mistura dos dois, né? Do ponto de vista dos seus compromissos, da sua visão e da sua trajetória mostrada aqui desde o movimento estudantil. Então, eu só tenho aqui a agradecer, dizer, Júlio, que você é uma pessoa extraordinária, admiro muito, e foi muito importante a sua vinda, como serão a dos outros filhos, para a gente conversar e ver essa trajetória das pessoas, né, que conviveram, que aprenderam, né, de uma forma diferente de nós, dirigentes, com essas figuras extraordinárias que ajudaram a construir o Brasil, as conquistas que o Brasil tem, as conquistas do Rio Grande do Norte, os avanços políticos. E certamente, se estivesse aqui, estariam também empenhados nesse momento em construir a possibilidade que eu continuo acreditando que o momento coloca diante de nós, né? A possibilidade não é realidade, mas cabe exatamente a quem vê a possibilidade de transformá-lo numa realidade. Então, um grande abraço, Júlio. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Albérico e Jean, pelo convite. Albérico. Eu vou assinar embaixo o que Fafá falou e acrescentar só o agradecimento a Júlia, porque Júlia Arruda hoje, inclusive, é uma das nossas convidadas aqui em outros programas, estava aniversariando hoje, então eu fiz uma confusão aqui. Estava pensando há pouco tempo aqui, olhando o nome dela aqui. Mas, Júlio, agradeço demais por ter aceito o nosso convite. Agradeço a Manuela, sua irmã, por ter me ajudado a preparar essas coisas, né? Muita felicidade, porque nesse momento nós estamos entrevistando você, falando sobre Alírio. A Eveline está recebendo uma homenagem também na Câmara, fruto, como o Jean disse aí, da ação do Gork, né? Esse revolucionário 24 horas e de espelho para todos nós, inclusive quem está de cabelo branco, né? Como eu. Convidar aqui, reforçar o convite para você, internauta, nos acompanhar na próxima quinta-feira, dia 17, porque dia 16 vai ser uma sessão solene na Câmara Municipal de Natal. Desde já convido a todos e todas para se fazer presente, respeitando lá os limites, né, da questão da pandemia. Nós vamos entrevistar o João Maurício, né, o veterinário, filho do querido Anchieta Lopes. Vai ser nosso segundo episódio. E, Júlio, grande Anchieta. Eu estou aqui me aguentando, viu, Júlio? Nós dois somos, você sabe que nós somos. Estou me aguentando aqui. Mas, Júlio, é isso. Uma grande noite para nós, grandes dias, inclusive. E Fafá colocou no início do programa a felicidade, a esperança, né? E esses dias que nós estamos vivendo, que são dias que estão nos proporcionando algum tipo de esperança, né? De esperanças que, de fato, as coisas venham a ter uma grande mudança. É isso que você pensa, Júlio? Albérico, quero agradecer o convite, a participação. É isso que eu penso. Eu acredito, sempre acreditei, continuo acreditando que a gente tem condições de construir um país que a gente precisa, um país que a gente merece, né? Um país onde todos possam ter condições mínimas, né? De vida, de dignidade, né, de acesso ao trabalho, né, acesso à cultura, acesso ao lazer, né, acesso a se desenvolver, né, acesso eu acredito nisso, acho que é possível, acho que a gente vai passar essa página, né, essa triste página dessa história nossa aqui agora, é triste, mas eu acho que nós vamos passar esse ano, a gente vira essa página, mas é isso, a democracia é isso, né?
A democracia é um processo que avança e retrocede. Eu continuo acreditando que acho que as pessoas que vocês, né, gostaria de dar os parabéns, porque estão aí, né, na frente, né, na militância ativa, que é muito importante, né? Eu acho que a comunicação é uma coisa que a gente tem que se deter também, né? Porque às vezes a gente comunicar é uma coisa muito complexa, né? A gente quer falar uma coisa e o outro entende outra, né? Então, eu acho que a comunicação é uma grande questão nos dias de hoje. Como você consegue traduzir, né, para um grande número de pessoas aquilo que você quer dizer, né? Parece uma coisa simples, mas é complexa. Eu acho que a gente é uma questão a se deter aí. Acho que todos nós que queremos um país, né, país de volta, né, aos trilhos, a gente tem em 2022 uma tarefa grande, né? Uma grande esperança. Eu acho que a gente vai conseguir sair dessa. Esse país merece, esse país tem gente extraordinária, né? Tem belezas extraordinárias também, né? Sua geografia, sua cultura. Ele merece estar à altura dele, né? É isso que eu tenho a dizer e agradecer a vocês, a quem acompanhou, a quem vai assistir. É um tempo muito curto, né? Eu pensei em falar várias coisas aqui e a gente se perde na emoção. Mas é isso, né? Tá valendo. É um espaço muito precioso, né? Eu agradeço muito, Alberto, você aí. O Júlio, obrigado mais uma vez a gente já fica com o convite para a próxima. Eu queria, antes de encerrar aqui nosso programa mais uma vez nessa noite, agradecer Arthur Varela, que está aqui no chat também registrando, Olga, Celino, que registrou aqui, e conheceu o Júlio da geração da JPS, Olga. Né? E queria, antes de tudo, parabenizar Carlos Alberto pela iniciativa de construir essa ideia dos guerreiros da democracia. Obrigado, Albérico. Isso é todo nós, isso é iniciativa nossa. Né? Quarta-feira, dia 16, temos sessão solene do centenário do PCdoB na Câmara Municipal de Natal. Queria convidar todo mundo com passaporte na mão, para a gente ocupar a Câmara Municipal de Natal e fazer uma grande cerimônia do nosso centenário. E no dia 17, na quinta-feira, com quem, Albérico? Dr. João Maurício, filho do querido Anchieta Lopes. Grande Anchieta. Tentando convencer Marina também. Se puder, Marina e Maurício, seria importante os dois. Vamos ver aqui. Então é uma luta. Vamos lá, eu estou aqui na Câmara ainda, eu vou correr agora para o plenário para prestigiar a sessão solene de Eveline. Um abraço a todos. Dá um abraço na Eveline. Grande Júlio, abraço. Um beijão, Valeu, Júlio. Fafá, um abraço, Fafá, obrigado. Abraço, Fafá, Jean, e a todos que acompanharam. Alberto, parabéns mais uma vez.